Olá, turma do nono ano. Vamos começar mais uma correção da nossa atividade de matemática, referente à terça-feira passada, 9/6. E é uma aula, mais uma vez, com assunto sobre radicais, só que hoje a gente vai ver a questão da multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. A primeira questão diz o seguinte: efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Nós temos na letra A raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 6. Observe que todos têm que as duas estão com o mesmo índice. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar, tá bom? Vamos transformar aqui em apenas um único radical. Abre radical aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Abre um radical para colocar 8 vezes 6, certo? 8 vezes 6 vai dar igual a 48. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar e vou fatorar o 48. 48 é par, dá por 2 que dá 24, por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, e 3 só dá por 3 que dá 1. Então, a forma fatorada aqui é 2 elevado a 4 vezes 3. Então, eu vou substituir 48 pela forma fatorada, certo? Logo na sequência, eu vou igualar o índice. O expoente é o índice do radical, tá certo? Então, fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Ó. 2 mais 2 é 4 vezes 3. Aqui, como já está igualado, ó, aqui 2 eu corto e aqui 2, então já multiplico. Ó, 2 vezes 2 que dá 4. Quem permanece dentro de radical? O 3. Já na letra B, nós temos a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 27. Transforma em um único radical, 2 vezes 27, que dá igual a 54. Vamos fatorar aqui o 54, tá? É par, então dá por 2, que dá 27. 27 dá por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e 3 por 3, que dá 1. Então, a forma fatorada é 2 vezes 3 elevado a 3. Vamos substituir agora o 54 pela forma fatorada. Agora, nós vamos igualar esse expoente aqui ao índice do radical, certo? Então, 2 vezes, aqui fica 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Lembrando que esse 1 eu só coloco se eu quiser, não tem problema se ele não tiver, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o único que está igualado, o expoente igual ao índice é o 3. Então, eu corto ele, tiro fora de radical, ficou 2 e 3 dentro de radical, então eu já multiplico. 2 vezes 3 que vai dar 6. O resultado é 3 raiz quadrada de 6, certo? Mesma coisa eu faço na letra C. Raiz quadrada de 42 vezes raiz quadrada de 28. Abri um único radical, coloquei 42 vezes 28, que dá a raiz quadrada de 1176. Vou pegar e vou fatorar 1176. Ó, tá aqui a forma fatorada de 1776, que é 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Venho para cá, faço a substituição, tá certo? Nesse caso, eu vou precisar igualar o 2 elevado a 3, porque aqui, ó, já está igualado e o 3 não tem expoente. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, repete o 3 e também repete o 7 ao quadrado. Nesse caso, quem tem o expoente igualado ao índice é o 2 e o 7. Então, eu corto ele e já tiro fora. Tirei o 2 e tirei o 7, tá aqui. Ficou dentro de radical quem? O 2 e o 3. Repetir aqui também, certo? Agora, só é multiplicar. 2 vezes 7, que dá 14. Abre raiz quadrada, 2 vezes 3, 6. Então, o resultado vai ser 14 raiz quadrada de 6. Gente, nessa questão 2, está pedindo para dar o perímetro, dê o perímetro e a área da região retangular, representado pela figura, certo? Aí, nós temos a figura aqui, ó, o retângulo, ok? Ó, gente, nós sabemos que para calcular o perímetro, a gente efetua a soma. Para calcular a área, a gente efetua a multiplicação, tá certo? Como nós temos aqui um retângulo, se esse lado médio vale 15 raiz quadrada de 2, aqui também vai valer 15 raiz quadrada de 2. Se aqui vale 19 raiz quadrada de 2, aqui também vai valer 19 raiz quadrada de 2, certo? Então, depois a gente só é fazer a soma. Eu posso simplesmente pegar e multiplicar 2 vezes 15 raiz quadrada de 2 e somar com o resultado de 2 vezes 19 raiz quadrada de 2, tá certo? Mas aqui eu fiz todo em forma de soma. Ó, 15 raiz quadrada de 2 mais 15 raiz quadrada de 2 mais 19 raiz quadrada de 2, mais 19 raiz quadrada de 2. Somei, ó, 15 mais 15,
que dá 30, é isso? Mais 19, que vai dar 68. Os radical, a gente vai só repetir, ó. Todos são iguais, então a gente repete, coloca apenas um. Então, o perímetro dessa figura vai ser de 68 raiz quadrada de 2 centímetros. Já para mim calcular a área, eu vou utilizar o quê? A base vezes a altura, certo? Então, aqui a base eu tenho 19 raiz quadrada de 2 vezes a altura, que é 15 raiz quadrada de 2. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. Olha só, eu vou multiplicar 15 vezes 19, que vai dar igual a 285. É importante que vocês desenvolvam esse cálculo, a multiplicação aí num cantinho no caderno, certo? E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Então, olha só, eu vou repetir 285 vezes a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Extrair a raiz. Então, 285 vezes 2 vai dar igual a 570. Para mim representar a área dessa figura é 570 centímetros quadrados, tá certo? Sempre eu vou elevar esse quadradozinho quando eu me referir à área, ok? Agora a questão de número 3. A área de um trapézio é dada pela fórmula A igual, entre parênteses, B mais B, fecha parênteses, H sobre 2, em que B representa a medida da base maior e o B minúsculo representa a medida da base menor e H representa a medida da altura. Calcule a área do terreno representado pela figura, cujas medidas são dadas em metros. Gente, essa fórmula aqui é a fórmula dada para calcular a área de um trapézio, certo? Base maior, representada por B maiúsculo, mais base menor, representada por B minúsculo, vezes a altura, dividido por 2, tá certo? Nós temos aqui a figura. Então, olha só, vou repetir aqui a área igual. A base maior aqui, ó, nesse caso é 30 raiz quadrada de 5, mais, não é isso? A base menor, 20 raiz quadrada de 5. Vezes a altura aqui, ó, que é 10 raiz quadrada de 5, dividido por 2. Primeira coisa que eu vou resolver é o parêntese. Então, A vai ser igual a 50 raiz quadrada de 5. Ah, você não vai somar os radical? Não, na soma, quando os radicados, a raiz ela é igual, nós só precisamos repetir ela apenas uma vez, tá bom? Então, olha só. 30 mais 20 dá 50, raiz quadrada de 5 vezes a altura aqui, ó, 10 raiz quadrada de 5 dividido por 2. A área vai ser igual, 50 vezes 10 vai dar 500. Agora eu multiplico as raízes. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25, dividido por 2. A área vai ser igual a 500 vezes a raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. A área vai ser igual, ó, multipliquei aqui, ó, 500 vezes 5 dá 2.500, dividido por 2. Quando eu vou dividir 2.500 por 2, eu vou encontrar 1.250, que no caso representa a área desse trapézio, tá certo? 1.250 metros quadrados. Questão de número 4. Qual é a expressão na forma mais usada, mais simples possível, que se obtém quando efetuamos as multiplicações a seguir? Olha só, nós temos aqui na letra A, raiz quadrada de 5 vezes 7 mais raiz quadrada de 5. Gente, só é esse fator aqui, vai multiplicar todo esse fator aqui que está dentro de parênteses, tá certo? Olha só, primeira coisa, raiz quadrada de 5 vezes 7 é 7 raiz quadrada de 5. Só repetir, tá bom? Mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Agora, eu vou repetir mais uma vez aqui, ó. 7 raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 25 não é 5? Então, o resultado final vai dar 7 raiz quadrada de 5 mais 5. Eu não vou juntar. Por que não pode juntar? Porque ó, são fatores diferentes, certo? Esse tem radical e esse não tem, ok? Letra B. Na letra B, o mesmo procedimento. Ó. O 15 vai multiplicar a raiz quadrada de 3 e depois vai multiplicar a raiz quadrada de 5 também. Olha só.
Raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 45. Mais raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 5 vai dar igual a raiz quadrada de 75. Nesse caso, gente, eu preciso fatorar 45 e 75. Eu fiz isso aqui ao lado, ó, aqui do lado. Fatorei 45, que deu 3 ao quadrado, vezes 5, e fatorei 75, que deu 3 vezes 5 ao quadrado. Venho para cá, substituo 45 pela sua forma fatorada, certo? E também substituo 75 pela sua forma fatorada. Olha só, nesse caso, já estão igualados, esses fatores já estão igualados com o índice do radical. Então, eu vou só tirar, eu vou cortar aqui, vou tirar o 3 fora de radical e o 5 continua dentro de radical, certo? Aqui, ó, como o 5 está igualado com o índice, eu corto, tiro ele fora e deixo o 3 dentro de radical. O resultado final vai ser 3 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 3. Por que que eu não vou juntar os dois? Porque nesse caso eles possuem radicais diferentes, tá certo? Radicandos diferentes. Aqui eu tenho 5 e aqui eu já tenho 3, ok? E para fechar a nossa correção de hoje, com a questão 5, pergunta: qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação? Olha só, nesse caso, só aumentou mais os números, mas é todo o mesmo procedimento que a gente usou na questão anterior, tá certo? Então, olha só, 7 menos 5 raiz quadrada de 3 vezes 2 menos 8 raiz quadrada de 3. Gente, aqui se vocês quiserem ir de forma direta, como eu faço nas questões anteriores, vocês podem ir. Só que eu coloquei aqui de forma bem detalhada, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam entender de forma mais simplificada possível, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou multiplicar, ó, é 7 vezes 2, eu coloquei aqui, certo? Já fiz o jogo de sinal aqui, ó, mais com menos, que dá menos. 7 vezes 8 raiz quadrada de 3 e coloquei aqui. Agora, como eu peguei o 7 e já multipliquei esses fatores aqui, eu vou pegar agora 5 raiz quadrada de 3, tá bom? Ó, menos com mais dá menos. 5 raiz quadrada de 3 eu vou multiplicar por 2, certo? Depois eu vou pegar, fazer o jogo sinal aqui, ó, menos com menos, que vai dar mais, tá bom? E vou multiplicar 5 raiz quadrada de 3 vezes 8 raiz quadrada de 3, tá aqui, ok? Agora só é multiplicar os fatores. 7 vezes 2 dá 14, certo? Menos 7 vezes 8 raiz quadrada de 3 vai dar 56 raiz quadrada de 3. Vamos para o segundo. Menos 5 raiz quadrada de 3 vezes 2 vai dar menos 10 raiz quadrada de 3, certo? E ó, 5 raiz quadrada de 3 vezes 8 raiz quadrada de 3 vai dar 40 raiz quadrada de 9. Só eu multiplicar os 5 vezes 8 que dá 40, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quando a gente terminamos a multiplicação, vamos para cá, ó. Repete o 14, ó. Como esses dois fatores têm radical iguais, a gente já junta. Eu devo 56 e devo 10, então ao todo eu devo 66, certo? Raiz quadrada de 3. Repeti o mais 40 e já extraí a raiz quadrada de 9, que é 3, certo? Olha só, 14 eu estou repetindo, menos 66 raiz quadrada de 3, como só tem ele, também vou repetir. E aqui eu já multipliquei, ó. Eu multipliquei o 40 vezes 3, que deu 120, certo, gente? Temos dois termos independentes aqui. Quem? É o 14, ok? Temos o 14 e temos também o 120. Então, agora a gente junta eles dois. Ó, 14 mais 120 dá 134. Como 66 raiz quadrada de 3 não tem outro fator para me somar ou subtrair, então eu encerro por aqui. Então, o resultado vai ser 134 menos 66 raiz quadrada de 3. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem mais um pouco sobre esse conteúdo, tá bom?